seja convosco, querida igreja, queridos líderes. Meus amados, nós precisamos ministrar alguns estudos bíblicos, alguns ensinos de doutrina cristã e doutrina luz e vida. Então eu gostaria de fazer uma série de vídeos, porque ultimamente está um pouco difícil nos reunirmos, né? E através dos vídeos creio que nós podemos ministrar os estudos bíblicos. E eu gostaria de falar agora sobre três, vamos chamar assim de três tópicos, né? Sobre altar, sobre ceia e sobre batismo. Bem, o que eu quero falar? Eu quero falar que em Levíticos 10, quando você lê que Nadab e Abiú ofereceram sacrifícios a Deus e Deus os matou, a Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho no altar. E fogo estranho você pode compreender sobre várias coisas, várias interpretações, mas o que nós tiramos de aprendizado é que sobre o altar você não deve entregar nada estranho do que é sagrado ou consagrado a Deus. Então, o que eu falo sempre? Qualquer serviço no reino de Deus, e principalmente o altar, ele é sacerdócio. Subir no altar é você ser sacerdote de Deus, porque através dali do seu trabalho, a igreja é tocada, curada, libertada, né? Então, quem quiser, por exemplo, subir no altar, independente de qualquer posto, qualquer função, tem que entender que é um sacerdote, uma sacerdotisa, né? E uma das coisas que eu quero falar assim para, por exemplo, quem louva, e graças a Deus a nossa igreja está recebendo bastante obreiros novos, eu louvo a Deus e tenho clamado por isso, e alguns obreiros chegam e não têm o conhecimento de como é a doutrina na nossa igreja, né? Bom, em primeiro lugar, nós defendemos na igreja que quem não lê a Bíblia está em pecado. Então, se você não lê a Bíblia, se você não tem vida diária com Deus, você já está fora do lugar. Você está no lugar errado, né? Porque a pessoa que sobe no altar, ela tem que amar a palavra de Deus, amar a leitura da Bíblia, ela tem que amar estudar a palavra, né? Comer a Bíblia dia e noite, né? E então quem sobe no altar tem que comer a Bíblia, tem que jejuar, tem que orar. Isso são coisas básicas. Tem que ser dizimista, ofertante, tem que ser fiel a Deus, né? Mas isso são coisas básicas, né? Isto é o arroz feijão, é o dia a dia, né? Mas tem uma coisa que eu quero falar com quem sobe no altar. Querido, quando você sobe no altar, você não deve levar fogo estranho no altar. Você não deve falar no altar nada que seja diferente daquilo que glorifique a Deus. Então, por exemplo, em cima do altar, você subiu ali para louvar a Deus, você deve estar consagrado, né? Então você não pode falar ali sobre trabalho secular, você não pode jamais falar sobre roupa. Olha, você não pode falar, e como é que foi ontem o fim de semana? O que você comeu ontem? O que você bebeu? Ei, você viu o que aconteceu? Tipo, essas coisas são fogos estranhos no altar. Então, quando você sobe no altar, a igreja está te analisando e avaliando. E eu como pastor, eu estou observando tudo, estou observando todos, o comportamento, o jeito, tudo, eu fico olhando. E claro, isso é minha função, né? Mas o principal não é o pastor Aguinaldo estar te olhando, mas é Deus. Deus está olhando você das pontas dos pés às pontas do cabelo. Então, e a igreja também, né? Então, quando nós subimos no altar, a gente não fala nada que não seja de Deus, de Jesus, tá? Essa é a primeira coisa, né? E principalmente, né? Não se brinca jamais em cima do altar, não se boceja, né? Fica dando aquela abrição de boca, se você não estiver bem, desce, né? É uma das regras que nós colocamos para as mulheres também, não subir de saia, nem de preferência nem de vestido, tá? Sempre de calça comprida e
todos com camiseta da igreja, tá? Isso foi já estipulado lá atrás, você pergunta para o seu líder, ele vai te falar isso, né? Bom, outra coisa, o líder, ele é o responsável pelo louvor, é ele que sabe quem vai subir, quem não vai subir, tá bom? Que mais que eu tinha que colocar assim, porque tem muitas pessoas novas, né? Então a gente precisa colocar assim os pontos, né? Então em cima do louvor, em cima do altar, é seriedade, não se mastiga chiclete jamais, não se chupa bala, não faz nada, gente. Em cima do altar é sacrifício. Sabe quando as pessoas subiam no altar para que era? Para degolar uma ovelha, entendeu? Para tirar sangue, para colocar sangue. Então, o altar é sacerdócio, tá bom? Outra coisa, ceia do Senhor e batismo. A gente não faz nenhum tipo de brincadeira. Por que que eu falo isso? Porque as pessoas que estão sendo batizadas ou as pessoas que estão tomando a ceia, elas não têm discernimento espiritual. Então, por exemplo, não é o caso da nossa igreja, mas eu já vi em outros lugares, por exemplo, o diácono, ele ia servir a ceia. E quando ele está levando o pãozinho e o suco, às vezes tem uma pessoa que está ali que chegou atrasado e ele não cumprimentou. Então, a pessoa que está ali no banco, ela quer cumprimentar, ela quer perguntar da mãe, do pai, oh, onde você está? Gente, e não se faz essas coisas. Você que é levita, você que é obreiro, você que é diácono, você que é pregador, pastor, você tem que ter o discernimento espiritual, porque a pessoa que está do outro lado, ela não faz por mal, mas ela não tem conhecimento, então é você que tem que ter conhecimento, né? Então, eu já vi, por exemplo, às vezes uma pessoa vai servir, a pessoa brinca, ei, você está cabeludo, você está gordo, você está magro, ei, sua roupa está assim. Gente, isso não é a hora. Na hora que você está entregando, né, o pãozinho e o suco, é sangue, é sacrifício de Jesus. Então não se brinca, né? Isso é a mesma coisa no batismo, né? Quando a pessoa vai ser batizada, às vezes a pessoa está cheia de emoção, às vezes está chorando, às vezes ela quer receber o Espírito Santo. Então a gente não faz nenhum tipo de comentário, nem brincadeira. Algumas coisas são inerentes ao ser humano, mas a gente segura, porque ali é o agir do Espírito Santo. Toda vez, em qualquer lugar que nós façamos ou falemos qualquer coisa diferente, o que que acontece? Você mata o Espírito Santo da pessoa, né? Outra coisa, quando a pessoa está adorando lá no banco, no louvor, não se cumprimenta a pessoa. Às vezes a pessoa está lá recebendo o Espírito Santo, você chega, ei, ei, ei. Não, gente, a pessoa está de olho fechado, não cumprimenta, deixa ela adorar a Deus. Isso são algumas regras que a gente já vivenciou isso em outros lugares. Então a gente está colocando isso como doutrina. E eu vou fazer uma série de vídeos gravando uma série de ensinos e vai ficar na biblioteca nossa lá, na nossa página, no nosso app, para todo mundo ter um aprendizado das doutrinas bíblicas da Igreja Luz e Vida. Isso vale para todo mundo, tá bom? Não levar fogo estranho no altar, ter uma vestimenta correta, ensaiar para louvar, prestar atenção, participar dos ensaios, mas isso o líder vai falar também, e não cometer nenhum tipo de brincadeira, tá? Um quarto assunto, aproveitando, eu só quero que você não pense mal, mas que você reflita, é a mesma coisa de grupo familiar, grupo de WhatsApp da igreja, grupo de teologia, grupo de evangelismo. A gente tem vários grupos na igreja e as pessoas devem postar aquilo que é relativo a cada grupo. Tem pessoas, por exemplo, se você vai postar uma mensagem de Deus, ótimo. Mas, por exemplo, se você postar no grupo da Luz e Vida, não poste nos outros grupos, por quê? No grupo da Luz e Vida está todo mundo. Então, quem está no batismo, quem está na teologia, quem está está todo mundo no grupo de Luz e Vida, porque senão fica muito repetitivo as mensagens, né? Então, se você postou no grupo Luz e Vida, você já pegou todo mundo, tá bom? Então evita de postar em todos os outros. A gente está com vários grupos, a gente vai tirar algumas pessoas de grupos e colocar algumas em outros, não leve a mal. É porque precisa organizar o grupo, né? E quem realmente não está naquele grupo não tem necessidade de estar ali, tá bom? Então,
comunique isso para as pessoas para depois não ficarem chateadas, porque a gente tem que fazer tudo de acordo com a obra de Deus. Um outro assunto que já vem à mente para você pensar é: Deus detesta quem faz acepção de pessoas. Acepção é panelinha. Então não permita panelinha de jeito nenhum, tá bom? Ah, mais uma coisa: quando o teu irmão estiver em pecado, corrige ele em nome de Jesus Cristo. Chega nele, fala com ele, repreende ele, porque a igreja tem que ser santa. Nós somos santos, Deus é santo, tá? E só mais uma coisa: em relação, por exemplo, ao grupo da Igreja Luz e Vida, eu estava pensando em colocar só eu como administrador, porque muita gente está reclamando que no grupo se posta tantas coisas e a pessoa acaba travando o celular, travando muito material. E assim, claro, é maravilhoso, por exemplo, quando postam os vídeos, as fotos, isso é para postar ali mesmo, isso aí está correto. Mas às vezes tem muitos materiais, né, que acabam, as pessoas acabam saindo do grupo, né? E assim, em relação também a assuntos para descontrair, sabe? Eu sou contra, irmãos, porque você tem um grupo ali de 200 pessoas, né? Às vezes, tem alguns vídeos que a gente recebe que é engraçado, né? E a gente até recebe em várias redes, né? Mas a gente não deve postar, porque às vezes você fala assim: olha, irmãos, vamos descontrair um pouquinho, vamos tirar um pouco do estresse, tá? Aí você põe lá um vídeo de uma pessoa brincando, fazendo uma coisa interessante, engraçada, eu entendo isto, né? Mas eu pergunto para você: dessas 200 pessoas que estão no grupo, você conhece a situação de todas? Por quê, pastor? Porque você tem que ter sensibilidade. Vamos imaginar que nesses 200 tem um ali que perdeu o pai. Perdeu o pai. Ou não perde-se pai? Perde-se mãe, perde-se filho, né? Perde-se emprego, perde-se tudo, né? E aí você põe, olha, para descontrair um pouco. Aí você fala: o cara perdeu o pai, perdeu a mãe, você está querendo que ele descontraia? Entende? Então é assim: quando você participa de grupo, você tem que pensar em grupo. Você não pode pensar individual. Você tem que pensar como que os outros estão, né? Então, essas dicas valem para a vida toda, meu querido, minha querida. Eu gostaria que você meditasse nessas coisas e com certeza eu vou trazer muito mais vídeos para nossa doutrina e ensino. E tudo que eu ver de errado, eu vou usar como aprendizado para ensinar toda a igreja, tá bom? Só não vou citar nomes, obviamente, mas todos os erros que eu ver na igreja, eu vou comentar aqui para que todo mundo cresça em espírito e em sabedoria. Que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, e a igreja santa e edificada, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos.